Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós voltaremos, para a nossa disciplina de alimentos e bebidas do nosso curso técnico em hospedagem e a gente vai falar um pouquinho hoje. A nossa aula vai ser sobre higiene e manipulação de alimentos, então uma aula muito importante para a gente sanar todas as dúvidas referentes a esse assunto. E quando a gente fala em higiene e manipulação de alimentos, a gente deve sempre lembrar da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, ela estabeleceu uma resolução, a RDC número 216 de 2004. E essa resolução, ela trata de todos os procedimentos que devem ser executados dentro de uma área de alimentação para que esse alimento que for manipulado não contamine. Então, dentro dessa resolução, estão vários procedimentos, desde como deve ser a seleção, a compra, a escolha, como deve ser o armazenamento, a conservação, a higienização. Então, ela estabelece vários procedimentos que devem ser executados dentro dessa área de alimentação. Quando monta-se essa área, quando a gente faz esse planejamento desse restaurante, a nutricionista ela deve elaborar um manual de boas práticas, e dar um treinamento de higiene e manipulação a esses manipuladores, porque quando a Anvisa ela passa e faz essa supervisão dos estabelecimentos, a primeira coisa que eles pedem e é obrigatório também, além do treinamento, do certificado, ter nesse local um manual de boas práticas que distingue e detalhe todos os procedimentos que são realizados dentro desse restaurante. E também deve ter o controle de saúde dos manipuladores, ou seja, todas as pessoas que adentram uma cozinha, eles devem fazer vários exames, vários assim que eu digo de importância, geralmente de 6 em 6 meses ou anualmente, esses exames devem ser refeitos, e revalidada essa carteirinha de saúde desses manipuladores para garantir que eles estejam em plena saúde para estar manipulando esses alimentos. E o que são boas práticas? O que essas boas práticas fazem? Elas evitam a ocorrência de doenças através da contaminação dos alimentos. A gente sabe que um alimento contaminado, ele traz sérios riscos à saúde, Então, assim, dependendo do tipo de micro-organismo que estiver contaminando esse alimento, ele pode causar males muito graves nos nossos clientes. Então, todo cuidado é pouco. E assim, quando a gente pensar em micro-organismo, o que é um micro-organismo? Micro significa pequeno e organismo significa o corpo, Então, micro-organismo é um corpo pequeno. Eles são chamados também de micróbios, E eles são seres vivos muito pequenos, a gente não consegue enxergar, eles são invisíveis a olho nu, só se a gente utilizar aqui, o microscópio. Mas a gente não enxerga, mas eles estão presentes em todo o tempo, seja em nós mesmos ou nos nossos utensílios de cozinha. Aqui, os micro-organismos, quando eles encontram condições ideais para se multiplicarem, eles se multiplicam muito rápido. Basta um simples alimento que tem uma umidade maior, fica fora da geladeira, ele já se multiplica ali. E como a gente não consegue visualizar que esse alimento está contaminado, muitas vezes a gente acaba tomando e isso dá um mal, causa, vários males à saúde.
E eles podem ser, esses micróbios, eles são encontrados na água, no solo, nas pessoas, nos animais, nos alimentos. Então eles podem ser encontrados em vários locais, até flutuando no ar. A gente pode observar aqui, ó, como a proliferação e a multiplicação é muito rápida. Ó, eles podem estar embaixo do nosso sapato. Por que é proibido animais dentro da área de manipulação? Porque eles estão presentes nos animais, olha os roedores, né? E assim, os micro-organismos, eles podem ser de dois tipos, tá? São os micro-organismos patogênicos e os deterioradores. Quando a gente fala dos micro-organismos patogênicos, são todos os micro-organismos que causam doenças, tá? E assim, geralmente, como eu expliquei anteriormente, às vezes a gente pode deixar um alimento fora da geladeira. Ah, deixei por 1 hora, por exemplo, em temperatura ambiente, quando na verdade ele deveria estar refrigerado. Contaminei esse alimento. Quando eu olho, ele está caracteristicamente normal. Então, eu não estou vendo que ele está contaminado, eu acabo tomando e me contamino. Já os micro-organismos deterioradores, um belo exemplo é o pão. A gente comprou aquele pão, passou 1 dia, 2 dias, a gente observa 3 dias. Esse pão, se ele ficou em uma temperatura assim, deveria estar seco, mas teve uma umidade, alguma coisa que alterou um pouco as características, como a gente está vendo aqui, ó. São os micro-organismos deterioradores, que são quando eles alteram o sabor, alteram o odor, o cheiro desse produto, alteram até o aspecto. Então são os micro-organismos deterioradores. E assim, a gente fala que tem uma zona de perigo que facilita essa multiplicação dos micro-organismos. Então a gente fala que existe uma zona de perigo, como a gente está vendo aqui nesse termômetro. A zona de perigo, ela fica em torno de 5,65 graus. Então, se a gente for manter em um armazenamento, a gente tem que cuidar para que essa temperatura não fique nesse torno de 5,65, tá? Geralmente, a multiplicação, assim, a temperatura que eles mais gostam é a temperatura do calor, ou seja, é a temperatura do nosso corpo, em torno de 37 graus. Por isso que se a gente deixa muito tempo em temperatura ambiente, ele facilmente se multiplica. Outra coisa também por isso a importância dos alimentos perecíveis sempre ficarem refrigerados. É muito importante para evitar essa proliferação. E assim, uma coisa muito importante é a temperatura que eles se detêm, ou seja, a temperatura que eles não conseguem se multiplicar, se proliferar, ela fica em torno de menos de 5 graus e acima de 65 graus, tá? Que são as temperaturas, né? Menos de 5 graus a frio ou aquecidos acima de 65 graus. Quando a gente pensa numa conservação de um alimento preparado, a gente tem que levar em conta assim: um alimento frio, ele pode ficar armazenado, né, conservado 5 graus ou, claro, de preferência inferior a 5 graus, mas no máximo por 5 dias. E um alimento quente, que foi preparado, né, quente, ele pode ficar numa temperatura de preferência superior a 65 graus por no máximo 6 horas, tá? Então, tá vendo que o alimento quente, ele deve ter esse cuidado maior em relação à conservação. Outra coisa, como eu falei anteriormente, que as bactérias elas estão presentes até no ar, né? Mas especificamente onde elas ficam presentes em nós? Ó, elas moram no nosso cabelo, no nosso nariz, na nossa boca, na nossa garganta, no nosso intestino, nas nossas mãos, na nossa roupa, no nosso sapato. E
E assim, tem algumas condições ambientais que fazem com que essa multiplicação desses micro-organismos sejam mais rápidas, por isso que a gente tem que ter uns cuidados. A água, os alimentos que são mais úmidos, tem que ter um devido cuidado, manter refrigerado, porque os alimentos úmidos, eles facilitam a multiplicação. Outra coisa, como a gente olha aqui, ó, certos alimentos, por exemplo, pizza, batata frita, lanches, quando tem muito condimento, muito presunto, muita coisa que facilmente se deteriora, então aí também mora o perigo, é um fácil contaminante. Então ali que a gente tem que saber que eles são alimentos que devem ser consumidos na hora, nunca deixar em temperatura ambiente, porque é um fácil proliferador de bactéria. Outra coisa, o tempo. Eu não posso deixar o alimento por muito tempo fora da refrigeração, tem que ter esse devido cuidado, tá? A temperatura, qual temperatura eu deixei para fora o alimento? Ah, tava 40 graus, estava muito calor, então já tem que excluir esse alimento, já tem que jogar esse alimento, porque com certeza ele está contaminado, então por isso esses cuidados são de extrema importância. Outra coisa, gente, o que a gente entende por contaminação? O que é uma contaminação, né? Geralmente quando um alimento quando parasitas, substâncias tóxicas ou micróbios prejudiciais, quando eles entram em contato com o alimento, seja durante a manipulação ou durante o preparo, isso é considerado uma contaminação. E assim, a maioria das DTAs, o que são DTAs? São doenças transmitidas por alimentos. Geralmente essas doenças elas estão associadas às contaminações de alimentos por micro-organismos prejudiciais, tá? E assim, existem alguns perigos que podem também causar uma contaminação nesses alimentos. Além dos micro-organismos, tem outras coisas que podem contaminar também. Por exemplo, perigo físico. O que é perigo físico? É tudo que a gente consegue enxergar. Por exemplo, vidro, metais, madeiras, pedras, objetos que possam causar danos ao consumidor. Então, por exemplo, uma pedra dentro do arroz. Por exemplo, estou comendo num restaurante e percebo que tem uma pedra no arroz. Isso é um meio de perigo físico, tá? É um tipo de contaminação também. Ou, por exemplo, um cabelo no alimento, na salada, no arroz. O cabelo é um meio de contaminação também, é um perigo físico, tá? A gente também tem o perigo químico. Quando a gente fala que geralmente assim, na área do estoque, do armazenamento de alimentos, a gente sempre orienta, é uma coisa muito importante. Os produtos de limpeza nunca podem ficar armazenados junto com os produtos, os alimentos, tá? Por quê? Porque ele é um tipo de perigo químico. Como assim? Esses, seja pesticida, desinfetante, sabão em pó, eles podem acabar contaminando o alimento, tá? Se eles ficarem juntos, guardados no mesmo estoque. Então, pode acabar causando um perigo químico, uma contaminação química para esse alimento. E também tem, que é o mais conhecido, mais famoso, né? Que é o perigo biológico, que o quê? Inclui os organismos como bactérias, vírus, fungos, parasitas, bolores, leveduras, né? E, assim, o que a gente faz? Um exemplo, né, dessa contaminação é o que eu falei, é o cuidado com a temperatura e a conservação, tá? E os principais perigos dos perigos biológicos são os micro-organismos. E quando a gente fala de noções sobre parasitologia e transmissão de doenças pelos alimentos, a gente tem que pensar assim, ó.
As DTAs, elas são o quê? A gente sabe que são doenças transmitidas por alimentos, né? Por exemplo, salmonelose, hepatite A, giardíase, gastroenterite, tem várias doenças. E não só por alimentos, mas também pela contaminação da água. Então a água deve ter o devido cuidado, sempre ser água tratada, né? Tanto para lavagem dos alimentos, das verduras, das frutas, quanto para consumo mesmo. E quando acontece uma contaminação, uma doença transmitida por alimentos, quais são os indivíduos que mais sofrem, que mais apresentam, que mais ficam debilitados quando acontece uma doença transmitida por alimentos? São quem? São os indivíduos que já estão enfermos, né? São pessoas que já saíram faz pouco do hospital, já têm uma doença recorrente, ou são crianças, né? São idosos ou gestantes que têm um sistema imunológico que não está muito fortalecido ainda, né? Que consegue se livrar dessas doenças facilmente, ou para que sejam, porque se tiver um sistema imunológico mais fortalecido, consegue equilibrar melhor esses sintomas, não fica tão, né, não acomete tanto esses sintomas. E assim, os principais sintomas que uma doença transmitida por alimento causa é o quê? Geralmente são diarreias, náusea, vômito, dor de cabeça, dores abdominais. Esses sintomas vai depender do tipo, se é uma contaminação, se é uma infecção, tudo isso vai modificar um pouquinho os sintomas. E assim, o que é um surto? Vocês sabem o que é o surto? Frequentemente a gente assiste nos jornais que aconteceu um surto numa cidade, numa escola, um surto num restaurante, na cozinha de uma empresa. O que é um surto? O surto é quando duas ou mais pessoas comem o mesmo alimento e apresentam os mesmos sintomas de doenças. Então, por exemplo, no nosso restaurante, a gente não teve um cuidado com a higiene e manipulação dos alimentos. Os clientes que pediram aquele tipo de refeição comeram e depois de 2 dias começaram a se sentir mal. Então, foram mais ou menos umas 6 pessoas que começaram a se sentir mal. Então, o que acontece? Foi um surto, ou seja, uma contaminação que foi causada por conta de algum alimento contaminado que esse cliente ingeriu no nosso restaurante. E isso, além de causar sérios problemas graves nesses clientes, também a nossa cozinha vai ser notificada, então assim, vai ser um problema muito grande para resolver, fora que acaba perdendo a credibilidade também daquele restaurante, todo mundo começa a ficar com medo de comer naquele restaurante. E assim, as doenças transmitidas por alimentos em surtos, quando a gente fala de surtos, quais as principais doenças, quais os principais sintomas que esses clientes começam a sentir, né, a apresentar? Febre, formação de gases, fadiga, perda de apetite, são sintomas que a gente consegue facilmente visualizar de uma pessoa para outra, né? A gente observa, aí a gente começa a pensar que pode ser um surto. E assim, quando a gente fala que pode ser causado uma intoxicação ou uma infecção, como que a gente sabe se é intoxicação ou infecção, né? Então a diferença é o quê? Quando o micro-organismo ele necessita se multiplicar ao nível do intestino, ou seja, o período de incubação, o período que ele demora para chegar no intestino, desde na verdade, o aparecimento dos sintomas, a pessoa ingere aquele alimento e demora muito para aparecer os sintomas, por exemplo, 4 dias, né? Demora um pouco mais, 3 dias, 2 dias, demora. Então, quando demora um pouco esse período de incubação, desde a ingestão até o aparecimento dos sintomas, é considerado infecções alimentares. Já quando a gente fala assim, que o micro-organismo ele se multiplica no próprio alimento
e ele produz toxina. E o período de incubação, ou seja, o período de aparecimento de sintomas, aparece em poucas horas depois que a pessoa ingeriu aquele alimento contaminado. Então a gente pode denominar intoxicação alimentar, que é o quê? Uma toxina ingerida, né, com o alimento. Essa toxina, ela vai para o estômago e rapidamente começam a aparecer os sintomas. E também são consideradas, denominadas, né, intoxicações alimentares, as ocorrências de ingestão de alimentos por substâncias químicas tóxicas ou venenos. E assim, os fatores que podem desencadear essas doenças, como eu falei, o armazenamento inadequado, resfriamento inadequado, preparação com excessiva antecedência. Por exemplo, preparei o alimento muito antes por exemplo, num buffet. O alimento já foi preparado muito antes e ele já ficou lá, na área, né, do buffet, já tá lá. E aí ficou muito tempo ali. Não estava armazenado, ficou ali, é uma maionese, por exemplo, que é de fácil contaminação, ou outro alimento, contaminou esse alimento. Por quê? Porque a gente tem que servir sempre os alimentos do momento que esses clientes vão estar ingerindo na hora. Esses alimentos não podem ficar lá em temperatura ambiente por muito tempo. E assim, pode ser por um descongelamento incorreto, pode ser por preparações de quantidades excessivas, preparei muito alimento, não armazenei, deixei para fora, isso contaminou. Ou também falta de higiene dos manipuladores, que às vezes é o caso que mais acontece. O manipulador não higienizou a mão na troca de atividade, pegou no celular, no dinheiro, não higienizou, então contaminou o alimento. Reaquecimento de forma incorreta, transporte e armazenamento de forma inadequada, ou a utilização de sobras ou aproveitamento de alimentos. E também a coisa mais importante, como a gente falou, da falta de higiene dos manipuladores, é o que? Essa falta de conscientização. Por mais que a gente fala, tem que higienizar as mãos, tem que tomar o cuidado na hora do armazenamento, não é bobagem, é uma coisa muito séria que pode levar um cliente até a morte. E assim, tem outra contaminação que a gente tem escutado muito, que já existe há muito tempo esse tipo de contaminação, que é uma contaminação que ela ocorre muito facilmente, tá? O que é uma contaminação cruzada? Vamos lá, o que é? Quando a gente pensa numa contaminação cruzada, é a transferência de micro-organismos patogênicos, ou seja, são a transferência de micro-organismos causadores de doenças de um alimento que está contaminado, geralmente um alimento cru, para outro alimento, tá? Ou seja, eu estou lá manipulando o alimento, uma carne, por exemplo, e utilizei a tábua que eu cortei a minha carne, eu utilizei também para cortar uma beterraba, por exemplo. Eu não mudei a tábua, utilizei a mesma faca também e, consequentemente, a minha carne estava contaminada. O que eu fiz? Eu cortei a minha carne e depois a beterraba. Consequentemente, eu contaminei a beterraba também. Mas não era uma contaminação da beterraba, era uma contaminação da carne. Então, isso é denominado contaminação cruzada, quando eu contamino um outro alimento, tá? E assim, isso também pode ser por conta de não trocar, por exemplo, a tábua, a faca, os utensílios que utilizou para cortar e manipular um alimento, ou também porque não higienizou adequadamente aquele utensílio, tá? Outra coisa assim muito importante é que várias vezes a gente vê dentro de uma área de manipulação uma cozinheira ou os auxiliares
sem distinção, utilizando tábuas de madeira ou de plástico, né? Principalmente de madeiras, que a gente vê muito. É proibido dentro da área de manipulação, como a colher de pau também. Mas por quê? Mas por quê? A minha avó usa, minha mãe usa. Gente, quando a gente fala da tábua de madeira, a gente observa que quando você vai cortando, com o tempo, além dela ficar com aquelas sujidades, ela começa a ficar escurecida, ela também começa a ficar com umas rachaduras, e essas rachaduras facilitam essa proliferação de bactérias também, tá? E o mais indicado é utilizar as tábuas de polipropileno, tá? Que é o ideal, que não acontece essa contaminação, tá? E não pode misturar os utensílios de alimentos crus em recipientes de alimentos cozidos e não utilizar detergentes nas verduras e frutas. Bom, aí como que a gente faz para evitar essas excessivas contaminações que podem acontecer, né? Então, assim, o primeiro passo, como eu já havia dito anteriormente, tem que lavar as mãos regularmente, tá? Não ter dó de lavar as mãos ou achar que a mão não tá contaminada, porque a mão contamina muito. Então, tem que desinfectar todas as superfícies, bancadas, equipamentos que foram usados nas preparações de alimento. Os utensílios devem ser separados de acordo com o gênero daquele alimento. Proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais e guardar, né, os alimentos em recipientes fechados. Geralmente a gente tem que fazer um controle de insetos, de vetores, né? Dedetizar essa cozinha regularmente para evitar essa proliferação desses insetos que acabam contaminando também o espaço, tá? Outra coisa, por que a gente tem que realizar esses procedimentos? Por quê? Porque a gente sabe que esses micro-organismos, eles existem em todos os locais do ambiente e se a gente não fizer o devido cuidado, acaba contaminando o alimento. E eles são transportados principalmente através das mãos. Olha os bichinhos aqui das mãos, né? Como eu falei, a gente não vê. Às vezes a gente acha que a nossa mão tá limpa porque não tem nada, ela tá limpa, ó, tá limpa. Não, tá cheio de micro-organismo, por isso que a gente tem que manter a lavagem correta das mãos. Ó, o segundo passo para evitar uma contaminação é o quê? Não misturar alimentos crus com cozidos, como eu expliquei lá na definição de contaminação cruzada, né? Os equipamentos devem ser separados, facas, tábuas de corte, para carnes, pescados e outros alimentos, todos os gêneros devem ser uma tábua para cada um, não é exagero, porque se tiver um alimento contaminado, contamina o resto. Conservar os alimentos também sempre separados, nunca juntos, por exemplo, armazenar um alimento cru com um alimento cozido, não pode, tem que ser separados. Como a gente está vendo aqui, ó. A gente já pode ver, a gente denomina na hora uma contaminação cruzada. Por quê? Alimentos, né? Carnes, linguiças, tudo com vegetais. Então, de fácil contaminação. O terceiro passo. A gente tem que manter um cuidado muito específico quando a gente vai cozinhar completamente os alimentos pescados, principalmente pescados, carnes, frangos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa carne grelhada, num frango grelhado, ou por exemplo, me dá aí uma carninha mal passada. Gente, numa carne mal passada tem muitos micro-organismos ali. Então, assim, se tiver contaminado ali, você já se contamina na hora que ingerir, ou o cliente, né? Se ele pediu, por exemplo, um frango grelhado, tem que grelhar bem, para que ele alcance uma temperatura de em torno de 70 graus. Tem que ter esse controle, porque se foi um alimento que não estava bem grelhado, que não estava bem assado, que não estava bem cozido, isso pode acarretar numa contaminação àquele cliente.
E assim, por isso que a gente recomenda o uso de termômetros dentro da área de produção de alimento. Por quê? No termômetro a gente pode observar se ele está numa temperatura em torno de 70 graus, tá? E o quarto passo também, que é muito importante, não deixar os alimentos cozidos à temperatura ambiente por mais de 2 horas. Fez aquele alimento, o alimento está preparado, não pode deixar em temperatura ambiente, tem que deixar refrigerado. Deixou por mais de 2 horas, esse alimento já pode ser considerado contaminado. Refrigerar os alimentos cozidos e perecíveis, né, o mais rápido possível, sempre em temperatura abaixo de 5 graus. A gente viu que em torno de 5 a 65 é a temperatura que eles gostam de se proliferar, então tem que ser de preferência abaixo de 5 graus. Nunca guardar comida por muito tempo, mesmo que seja na geladeira. A gente viu que pode guardar por 24 horas em temperatura de refrigeração. Não descongelar os alimentos em temperatura ambiente, não. Tirou do congelador, né, onde estava congelado, deixar nas prateleiras ali para que descongele ali, refrigerado, nunca em temperatura ambiente, nunca dentro de uma bacia com água, de jeito nenhum. E assim, abaixo de 5 graus, e acima de 70 graus, o crescimento microbiano se faz lentamente ou se detém. Então, tem que manter essa temperatura. E o quinto passo, quando eu falei que a água tem que ser tratada. Sempre nas áreas de manipulação, a responsável técnica, geralmente a nutricionista, tem esse controle muito certo e correto dessa água. Essa água tem que ser tratada. Sempre é uma empresa, geralmente terceirizada, que faz esse tratamento da água. De 6 em 6 meses tem que fazer esse tratamento adequado. E também regularmente é feita a análise da água para saber como que está essa água, está adequada para consumo, não está, o que está acontecendo, para fazer esse tratamento se tiver algum problema. E assim, prestar atenção sempre no prazo de validade dos produtos, como eu falei, o produto está na geladeira há quanto tempo, sempre etiquetar quando abriu, né, para saber quanto tempo que pode ser utilizado esse produto. Nunca deixar ali na geladeira por vários dias, depois utilizar de novo, tem que ter um cuidado. Até mesmo, por exemplo, se for produtos secos, é interessante colocar a data ali que você abriu aquele pacote, aquele produto, né, para estar observando isso. E assim, a água, né, a gente sabe que também pode conter micro-organismos que são prejudiciais à saúde e assim, é ele que faz também, a gente lava um alimento cru, né? A gente utiliza água e isso pode contaminar uma fruta, uma verdura, né? Não só se a gente tomar água. E assim, nas verduras, principalmente nas folhas, né? Rúcula, alface, a gente tem que sempre fazer essa higienização adequada. Como que a gente faz? A gente sempre tem que selecionar, né, as partes deterioradas, com pragas ou sujidades, lavar bem uma por uma em água corrente. E assim, a gente sempre tem que medir 2 litros de água no copo medidor e colocar o litro de água em um recipiente limpo. Aí a gente coloca 2 colheres de sopa de hipoclorito, deixa ali de molho não só as folhas, mas legumes, as frutas também, tá? A gente deixa por 15 minutos imersos nessa solução clorada. Depois dos 15 minutos a gente enxágua bem, tá? Folha por folha também, legumes, frutas, deixa enxaguar bem, secar e pode armazenar e etiquetar, né? Nesses sacos transparentes também, sacos plásticos, tá? Para sempre que for utilizar. Ou além, por exemplo, alface, ou também pode ser em Tupperware também, já deixar ali, né, todos limpos, bem acondicionados, refrigerados também, para que durem mais. E é isso, pessoal.
E eu quero deixar uma frase para vocês. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Bom descanso, obrigada.